Paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje se encontra em 2 Crônicas, capítulo 17. Vamos à leitura com a ajuda de Deus. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E o pôs diante de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e pôs guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, e que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, por quem andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baalim. Antes buscou a Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino na sua mão. E todo Judá deu presentes a Josafá, deu riquezas e glória em abundância. Exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda demais tirou dos altos dos bosques de Judá. E no 3º ano de seu reinado enviou ele seus príncipes de Becaí, e Obadias, e Zacarias, e Natanael, e Micaía, para ensinar nas cidades de Judá. E com eles os levitas Remaías, Netanias, Zebadias e Azael, Semiramote e Jonatas, e Adonias e Tobias, e Tobadonias, levitas, e com eles os sacerdotes de Elisama e Jorram. E ensinaram em Judá, e tinha consigo o livro da lei do Senhor. E rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reis da terra que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Amém. Até aqui, meus amados, a palavra que o Senhor tem nos dado. Os irmãos perdoam porque às vezes a forma de eu ler os nomes das pessoas talvez não se enquadre muito como deveria ser lido, porque eu tenho um pouco de dificuldade para pronunciar esses nomes mais antigos, né? Aqui vemos, né, que Josafá ele era filho de Asa. Asa ele governou durante um certo tempo, né, em Judá. Porém, depois de sua morte, levantou seu filho Josafá. Nesse que Josafá se levantou como rei, nesse tempo ele quis estabelecer, né, o concerto com o Senhor, né? Quis estabelecer um concerto que o seu pai tinha quebrado no final da sua vida. Rei Asa foi um rei que ele no início da sua carreira ele caminhou com o Senhor, cumprindo seus mandamentos, seus preceitos, mas infelizmente no final da sua vida ele se corrompeu, ele deixou de buscar a Deus e morreu com uma ferida gravíssima. Então nisso o filho dele herdou o trono, só que o filho dele quis fazer o contrário, né, do que o seu pai. Seu filho ele estabeleceu o culto ao Senhor, né? Quis voltar às origens, né, do antepassados até mesmo de Davi. Ele trouxe à memória o caminho de Davi, né, a caminhada dele com Deus, e quis fazer igual. E isso é lindo, meus amados, porque nós vemos que tudo aquilo que é bom, que a gente retém para nós, né, dá frutos bons para a obra de Deus, né? Tem pessoas que parece que se identificam com pessoas que fazem maldade, vê um caminhando por caminho mal, vai e caminha também, vê um fazendo maldade, aí quer fazer igual. E isso é triste porque acaba se encaminhando no caminho da perdição, né? E nisso que ele quis caminhar com Deus, ele também levantou muitas pessoas, né? Que elas ministrassem a palavra do Senhor a toda a redondeza ali do reino de Judá, né? Diz que as pessoas ouviram a palavra, né, do Senhor, que eles tinham ali o livro da lei simbolizava a Bíblia, né, naquele tempo, porque ali tinha
toda a trajetória, né, dos profetas, das pessoas que seguiam a Deus. E nisso que à medida em que as pessoas iam pregando o evangelho, né, e ali falando das maravilhas do céu, as pessoas, entrava no coração de cada uma daquelas pessoas que ouviam o temor ao Senhor, né, e querer corrigir os seus caminhos, a sua vida, se andava contrária à vontade do Senhor, eles procuravam alinhar. E nisso houve paz naquele lugar, né? Diz que por muito tempo, no percorrer do reinado dele, ele teve paz, né? Ali não houve guerra, as pessoas procuravam manter a paz, enviavam-lhes presentes. E hoje, meus amados, esse movimento que ele procurou fazer lá atrás, até hoje existe, né? A glória do Senhor, ela é manifesta nas nossas vidas todos os dias, né? O Evangelho tem crescido cada vez mais, tem alcançado muitas pessoas, muitas nações, povos, pessoas que a internet, ela tem um lado bom e também tem um lado ruim. Cabe cada um de nós saber usar, né? Porque eu acredito que tudo, como tudo nessa vida, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim, tem os seus prós e contras. E a internet, ela chegou também para que a palavra do Senhor chegasse mais longe, né? Chegasse em lugares que às vezes a gente não consegue ir para pregar. Antigamente as pessoas pregavam, passava dias de viagem para chegar em uma cidade, devido às vezes os lugares ser longe, e às vezes passava dias para chegar naquele lugar que o Senhor enviava aquela pessoa para pregar. Hoje temos esse acesso, né, mais rápido para chegar, não há desculpa para as pessoas dizer, às vezes está até em um lugar longe, que é longe da igreja, mora em um lugar mais afastado da civilização, mas tem ali um celularzinho, né, na mão, que pode ali pesquisar, botar ali um culto, um louvor a Deus, uma pregação. Então acredito que o Senhor tem facilitado muito também o acesso a gente, ter a palavra dele, né? Buscar mais o que é do céu. E nós temos essa facilidade nos dias de hoje. E louvado seja Deus por isso, porque a todo tempo, assim como o inimigo tenta nos afligir, o Senhor também está ali, né, a todo tempo, buscando os deles, né, querendo nos trazer mais para perto, para esse aconchego, para esse conforto, como ele mesmo fala, né, para debaixo das asas dele, né, e assim estaremos seguros. Então aqui nós vemos que houve uma movimentação da parte de Josafá, né, para que o evangelho fosse pregado às nações, né? Quer dizer, fosse pregados ali, né, aquele povo, né, que vivia ali na redondeza. E houve paz ali naquele lugar, né, devido ao povo ter tido conhecimento da palavra de Deus, né, saber ali os caminhos que deviam seguir, o que agradava a Deus, o que desagradava, né, porque Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento, meus amados, a gente só pode adquirir nas escrituras, porque aqui é como se fosse o nosso percaminho da nossa caminhada aqui terrena, né? A Bíblia, ela ensina como a gente deve agir, como deve caminhar, o que é que precisamos fazer, o que é certo, o que é errado, tudo aqui ensina. Mas tem muitas pessoas que não tiram tempo, né, para estar com Deus, para meditar na sua palavra, e às vezes comete erros ou falhas na sua vida e fica sem entender o porquê. Sendo que se você tivesse conhecimento da vontade de Deus sobre a sua vida, que a palavra de Deus fala que ela é boa, perfeita e agradável, tenha certeza que os seus caminhos, né, você ia caminhar de uma maneira mais leve, tranquila, em paz, porque todas as suas decisões que você tomasse na sua vida seria pela guia da palavra de Deus. E quem toma decisões guiada pela palavra de Deus não tem como errar. Amém? Então, meus amados, o que o Senhor traz para nós no dia de hoje é que o Evangelho ele está aí aberto a todas as nações, línguas e povos. Quem quiser ter acesso à palavra de Deus, hoje temos essa facilidade por meio de internet. Igrejas, antigamente também, às vezes a gente era longe, né? Às vezes o acesso à igreja. Hoje em dia a gente vê cada bairro, às vezes tem uma denominação, né? Que a gente também não deve ir por placa de igreja, mas sim examinar a doutrina que é pregada lá.
porque tem muitas também que a gente entra, que a gente olha e diz, nossa, aqui não tem nada de Deus. E Deus fala, né, também que a iniquidade chegaria no lugar santo. Então tem muitas igrejas também aí que carregam uma placa com o nome do Senhor, mas que quando você entra não tem nada dele. Então que possamos também, que o Senhor venha nos dar discernimento, né, de qual dominação a gente deve congregar. Porque a verdadeira igreja não significa o templo, e sim nós, né? Nós é que somos a igreja de Cristo. O Senhor, quando Ele fala que vem buscar a sua igreja, é buscar nós. Não é templo feito por mão de homem, amém? Então que possamos, meus amados, estar com nossos ouvidos atentos à palavra do nosso bom Deus. Que os nossos pés possam caminhar cada dia mais rumo aos propósitos que Ele tem para cada um de nós. Amém? Então foi essa palavra que o Senhor traz para nós no dia de hoje, que o Senhor venha ministrá-la ainda mais ao coração de cada um de vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.